espero que tenham gostado. Tenho a certeza que vão gostar também do que vem a seguir. Também gostaria de agradecer à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares ter aceito este desafio, aos palestrantes, à Roche e à Unidade de Farmacovigilância por todo o apoio, sem o qual esta conferência não seria possível. Repensar as formas tradicionais dos cuidados de saúde. Estar internado em casa enquanto se recupera de uma doença pode parecer estranho, mas esta estratégia está a tornar-se uma prática cada vez mais comum em Portugal. Há mais-valias para todos, os intervenientes, doentes, familiares, hospitais, evitando internamentos desnecessários, eventuais complicações, infecções hospitalares, ganham de proximidade, humanização, conforto dos doentes, famílias, cuidadores, ou seja, temos ganhos sociais e económicos. Para nos falar do caminho para a hospitalização domiciliária, temos hoje o coordenador do Programa Nacional de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliária nos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Delfim Rodrigues. O Dr. Delfim Rodrigues é licenciado em Direito, advogado, pós-graduado em Administração Hospitalar, auditor clínico, consultor da Organização Mundial de Saúde, professor convidado em diversas universidades, coordenador de vários diplomas e peças legislativas de reforma e organização do Serviço Nacional de Saúde. Foi administrador hospitalar nos Hospitais Civis de Lisboa e no Centro de Neurocirurgia de Lisboa. Em 87 foi o representante da Europa do Sul no programa Herbert Humphrey of Fulbright e nessa qualidade estagiou em diversos hospitais e foi distinguido pelo Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Desde então desempenhou diversos cargos como Diretor Regional do Norte das Instalações e Equipamentos da Saúde, Diretor-Geral dos Hospitais, Diretor-Geral da Saúde, Presidente da Região de Saúde de Lisboa e Valtejo, Presidente de vários conselhos de administração, entre eles do Hospital da Senhora de Oliveira em Guimarães. Também desenvolveu atividade de consultoria, direção e preparação de planos estratégicos de empresas, projetos de nursing home e assisted living care, direção e instalação de hospitais e estabelecimento de parcerias estratégicas empresariais internacionais. Foi membro de várias comissões, entre elas a Comissão de Luta contra o Cancro. Em 2015 recebeu a medalha Grão-Ouro por serviços prestados à saúde atribuída pelo Ministro da Saúde e é atualmente o coordenador do Programa Nacional de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliária nos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Sr. Doutor, tem a palavra. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo vosso convite, parabéns ao vosso hospital e aos outros hospitais da região, que como tivemos a oportunidade de constatar pelas várias posições, têm tido um desempenho absolutamente magnífico, de maneira que as lideranças, os profissionais e todas as equipas que agregadamente trabalham em ambiente difícil, nós reconhecemos, na região autónoma dos Açores, espalhados por estas 9 ilhas, de facto também fazem parte daquele conjunto de heróis e de heroínas que o nosso país, felizmente, ainda tem. Portanto, os doentes e as famílias, naturalmente, vos estão bastante gratos. Eu lembro-me de Nemésio, no Verbo e a Morte, ele dizia que a morte era a foz da vida, não é? A foz da vida. E, nesse sentido, também havia uma continuidade em direção ao infinito, tal como há num rio. Porque Nemésio, desculpa-me, eu fui amigo pessoal por via do meu pai, do Nemésio, nunca o posso esquecer, particularmente aqui na região autónoma. Ele tinha uma visão muito ontológica da vida. E a questão ontológica, a questão do ser, que é a questão ética fundamental do exercício da nossa atividade profissionais de saúde, é, dizia eu, central em saúde. Nemésio dizia, por exemplo, na nossa atividade, não é? Qual é a centralidade? E Nemésio respondia, naquela simplicidade que todos nós admirávamos, é o ser humano. Não é? O ontos, do grego ontos, ser. Não é? Ontos, o ser. A base da ética, a base da deontologia. Por conseguinte, as questões e digo isto porque as questões da hospitalização domiciliária são fundamentalmente centradas no ser. E neste caso, no ser que é o doente, o ontos, doente,
e o ontos, ser, que é a sua família, e o outro ontos, o outro ser igualmente importante, que são as equipas profissionais de saúde. Deixem-me só esta ligeira introdução, eu vou demorar cerca de 11, 12 minutos. Sabem que costuma-se dizer que hoje em dia tudo mudou, para o bem e para o mal. Mas há uma coisa que mudou para o bem, é que os seres humanos hoje assumem uma nova centralidade a partir da sua casa. Nós que no passado, particularmente a minha geração, que arrendava um apartamento nos subúrbios de Lisboa, não é? Levar o filho de manhã ao colégio e cada um dos cônjuges ir a correr para o trabalho, vir à pressa ao fim da tarde, pescar o filho. E as casas serviam para isso. Não, hoje as casas são centros de decisão. São centros de decisão. Nós não precisamos de ir a uma sala de espetáculos, praticamente, a não ser que sejam grandes artes performativas, mas para ver um filme. Quantos de vós é que na semana passada foram ao cinema? Eu, quando tinha 18 anos, ia quase todos os dias. Não sei quando é que entrei a última vez numa sala de cinema. Para fazermos compras, podemos fazer em casa. Não é? É esta centralidade. Transações bancárias, tudo. Então, porquê é que não havemos de receber cuidados de saúde em casa? Essa é a questão central. Essa é a questão que, naturalmente, nos deve interrogar. Porquê é que não havemos de ser tratados em casa? Sabem que eu só conheço 2 grandes estabelecimentos, como nós que inventámos, por conseguinte, não foram uma criação divina, não temos de nos queixar de Deus, que são prisões e hospitais onde nós confinamos grandes grupos de pessoas. As prisões, por razão naturalmente óbvia, e os hospitais são parentes. Lembram-se daqueles quadros, até do Renascimento, do médico a tratar o doente? No passado, as pessoas de posse, os reis não iam para os hospitais das misericórdias, ou iam? A rainha da Dona Amélia foi alguma vez internada? Não foi. Tinha o físico. Tinha o físico, tinha o solorgião e tinha o farmacêutico. E uma coisa interessante, já agora não resisto. E dizia o decreto régio que havia de ter visita do físico, do solorgião e do farmacêutico. E haveria de tomar notas o que melhor soubesse escrever. Vejam bem o apelo ao processo clínico, ao registro clínico, ao registro daquilo que fazemos. Claro que o rei depois ia vasculhar tudo, não respeitava o segredo dos profissionais, nem o segredo da rainha, presumo eu. Mas naturalmente que a rainha também se sentiria confortável com essa situação. Portanto, os hospitais nasceram de facto com grandes concentrações à época, e depois naturalmente evoluindo em cada época, grandes concentrações tecnológicas, fundamentalmente em termos de um conceito industrial, do pós-revolução industrial, em que nós necessitamos de concentrar meios para tratar pessoas. Só que nos esquecemos de uma coisa. Ainda hoje falamos na indústria hospitalar. Os hospitais não são uma indústria. E notem, não estou a dizer naquele sentido irónico em que às vezes alguns de nós dizem isto não é como uma fábrica de fazer pregos, ou não é como uma fábrica de cerveja. Nas fábricas de cerveja têm critérios de qualidade muito mais rigorosos, ou na Toyota, do que nós temos em qualquer parte do mundo, na generalidade dos hospitais da OCDE. Não é? Portanto, não é nesse conceito. É que, se repararem, para nós é absolutamente indiferente saber onde é que este computador foi fabricado, se depois o temos à disposição. Mas já não nos é indiferente saber onde é o nosso barbeiro, o nosso mecânico, onde é a praça de táxis. Não é? Já não é indiferente saber onde é que está o nosso profissional de saúde, o nosso multibanco. Portanto, estamos a falar de serviços. E nos serviços não há um processo de fabricação. Aliás, se repararem, em termos industriais, já agora, peço desculpa, nós temos produto, temos produzir
e temos produção. E no serviço? Temos serviço, não é? E temos de servir. Portanto, não temos de ter medo de servir. E falta a função do meio da produção, o que é? É servofunção, já há uma vez as pessoas chamam de servofunção. Porque, de facto, o serviço é um momento mágico de interação entre uma pessoa ou um conjunto de pessoas com outra pessoa e outro conjunto de pessoas. É um momento único, mágico, sequer mágico, de experiência irrepetível. E, por conseguinte, não é indiferente o local da prestação de serviço. Não é? Não é indiferente o local da prestação de serviço. Bom, enfim, continuando, já tenho metade do meu tempo esgotado. Esta questão, não vou fazer história da hospitalização domiciliária, surgiu, salvo erro, em 1947, no pós-guerra, nos Estados Unidos, aliás, num hospital, Montefiore, salvo erro, um hospital de uma comunidade italiana, e na altura surgiu por falta de camas. Mas a questão é que, à medida que a experiência foi avançando, foram medindo os resultados. Aliás, o pós-guerra nos Estados Unidos, em termos de medicina, foi de muitos resultados. Sabem que até à guerra, já agora são um parênteses, não sei se há aqui sinologistas, mas porventura, até à guerra, até à Segunda Guerra, a técnica principal em relação ao cancro da mama era a mastectomia total. Os melhores cirurgiões foram para a guerra e ficaram os jovens internos que tinham receio de fazer mastectomia total. E então começaram a seccionar. E quando começaram a medir os resultados, compreenderam que os resultados, digamos, de seccionar a mama, eram resultados superiores do que a mastectomia total. E foi um acaso. Bom, e começaram também a medir os resultados daquilo que se chamava a hospitalização clássica e depois a hospitalização domiciliária. E os resultados, frutos de mega-estudos, começaram a evidenciar-se. À partida, 24% de redução na taxa de mortalidade. 30% de redução nas taxas de reinternamento. Sabem que o nosso país ainda tem uma elevada taxa de reinternamentos, particularmente nas especialidades médicas, e está estudado, não é? E há aqui muitos internistas, e temos aqui um também no nosso painel, que uma grande parte dos reinternamentos advêm do facto do doente não ter uma abordagem, como se diz agora também, holística, mas integrada. O meu pai, com 93 anos, se tem uma fratura do colo do fémur, não é? Só vão querer fixar-lhe o colo do fémur. Eu não vou saber se ele é hipertenso, se é diabético, não é? Se é insuficiente cardíaco ainda estabilizado. E são essas situações de falta de abordagem integral do doente que, em mais de 90% das situações, provocam os reinternamentos recorrentes. Ora bem, Almada falará melhor do que eu, porque está no terreno. Estas equipas fazem, de facto, esta abordagem integral, ou melhor dizer, sim, integral, que é da cabeça aos pés, mas integrada, que é também integrada do ponto de vista fisiológico. Por isso é que há esta redução da taxa de reinternamentos, por isso é que existe esta redução também muito drástica da taxa de mortalidade. E nós queixamos-nos que os doentes vêm para morrer nos nossos hospitais, é verdade. Quando antes morríamos nas nossas casas. E o que estamos a assistir, e até em termos de benchmarking com outros países, é que países, por exemplo, aqui na Europa, fundamentalmente 3 países que densificaram o programa. A Espanha, nas regiões autónomas, nas várias, não é? A Dinamarca e a Holanda. Se forem ver, são os países onde se morre mais em casa, no seio e na companhia da família. A minha mãe teve entubada 15 dias e morreu numa unidade de cuidados intensivos. E é a minha convicção que eu poderia ter estado ao lado dela. Bom, mas essa é exatamente outra questão. Deixem-me só, e para terminar, para dizer como é que o programa está a funcionar no continente. E só uma nota. Por vezes há um argumento
que é aduzido no sentido de que, bom, mas isto é válido só para zonas ou para determinadas regiões que tenham uma composição social acima da média. Nada de mais errado. O que nós temos verificado em Espanha, Dinamarca, Holanda, é que os programas de hospitalização domiciliar com maior sucesso são aqueles que são desenvolvidos em regiões que são consideradas as mais deprimidas do ponto de vista social. E depois o Pedro explicará melhor do que eu. A questão da hospitalização domiciliária não é exatamente de toda uma continuidade de cuidados, ou não é uma convalescença. Aliás, se consultarem a norma da Direção-Geral da Saúde, verão que a norma de orientação técnica, e que foi construída com a colaboração da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, bom, das várias entidades que têm que dar aqui os apoios, verificarão que o critério para internar um doente em casa é exatissimamente o mesmo critério para internar um doente num hospital, numa enfermaria. Se não tiver critério para ser internado no hospital, não tem critério para ser internado em casa. Então, porquê é que vai para casa? Pelas razões que já apontámos, mas também de sua livre vontade. E a negociação com a equipa de saúde. E uma das regras, um dos critérios, é que tenha, digamos, um diagnóstico perfeitamente estabelecido, tão quanto perfeitamente o diagnóstico estava estabelecido. Não é? Nomeadamente, se ainda temos que realizar alguns exames, particularmente exames de imagem, porque a parte analítica pode ser realizada em casa, não é? Bom, não vamos internar o doente hoje ao princípio da tarde, em casa, para depois de manhã vir fazer um exame de imagem. Mas isto são as questões da prudência, são as questões do bom senso, aqui como o doutor, agora não me ocorre o nome, bom, não é preciso ser gestor para tomar decisões, obviamente, todos tomamos decisões na vida, só que uns tomam nas melhores, outros tomam nas piores. É a vida também, como diria o outro senhor, não é? Por conseguinte, a norma de orientação técnica esclarece de uma forma perfeitamente inequívoca como é que essas coisas passam. Bom, já a terminar, qual é o quadro atual no continente? O programa foi iniciado dia 4 de outubro, foi lançado publicamente dia 4 de outubro. Nós já tínhamos no terreno o Hospital Garcia de Horta e já com bom sucesso. Aliás, o benchmarking com o Hospital Garcia de Horta foi fundamental também para incentivarmos os outros hospitais do continente e para a própria Direção-Geral da Saúde elaborar a norma de orientação clínica. Neste momento temos 85 camas em casa dos doentes. Mas assinámos os contratos de programa no início deste ano, o que nos dá 220 camas em casa dos doentes. Só para ter uma ideia, 220 camas, um hospital de 220 camas, por exemplo, o Governo da República falava do Hospital do Seixal, 70 camas, e adiantava um investimento para 70 camas de 60 milhões de euros. Ou 65 milhões de euros. Por conseguinte, um hospital de 220 camas, em termos de edificação, corresponde, grosso modo, a 130 milhões de euros. É disso que estamos a falar. E todos sabemos que, normalmente, o orçamento de exploração no primeiro ano de atividade de um hospital corresponde à despesa inicial de investimento. Portanto, isto não é para poupar dinheiro, mas é para criar, por um lado, melhores alternativas do ponto de vista técnico, como referi, mas para tornar o Serviço Nacional de Saúde, e no vosso caso, o Serviço Regional de Saúde, mais, eu não gosto muito do termo sustentável, com mais comportabilidade social. Que nós não tenhamos que pagar mais impostos, ou que amanhã não tenha, por exemplo, que ser lançado um imposto só para podermos pagar a saúde. Eu falei de um investimento de 130 milhões de euros. Pois, nestes hospitais, nós vamos fazê-lo com cerca de 16 milhões de euros. É disso que estamos a falar. O que significa uma eficiência para os hospitais envolvidos de 6 milhões de euros, que ficará naturalmente à disposição
dos hospitais para canalizarem para o investimento que entenderem. E mesmo a terminar, se nós olharmos para o país, no país são internados anualmente 1.600, 1.000.61 doentes, sendo que 1.2 milhões são do setor privado e o restante, desculpem, do setor público, e os restantes são do setor privado. Portanto, se nós compreendermos que 40, é o que diz a literatura internacional e é o que diz o benchmarking da prática internacional, se nós compreendemos que 46% dos doentes que estão internados, 46% dos doentes que estão internados nos nossos hospitais são candidatos a estarem internados em casa. E, desculpem, só um parênteses, de novo. A questão do internamento em casa não tem a ver com a severidade clínica maior ou menor. Se forem a Madrid, Infanta Dona Leonor, interna em casa doentes, transplante de coração, transplante renal, transplante hepático, por exemplo. Não? Mas o Pedro explicará a situação melhor. Portanto, significaria que temos um universo candidato de 500 mil doentes em termos estratégicos de longo prazo. E o longo prazo não é para o fim da vida. Não é? Em termos económicos, longo prazo são 5, 7 anos. Não é? É o intervalo. De 500 mil de doentes. 500 mil de doentes a serem tratados em casa significaria libertar os portugueses exatamente de 479 milhões e 800 mil euros. Muito obrigado.